podcast Negócio de Mulher de hoje, eu recebo Marina Gouveia, mais conhecida como Nina Doceira. Ela que é confeiteira, proprietária de uma confeitaria também. Olá, Nina, boa tarde. Oi, Paula, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina. Para começar, eu quero entender o seguinte. Você é advogada de formação, é isso? Sim. Em que ponto e por que você desejou empreender em uma área completamente diferente da sua formação? Sim. Eu era funcionária pública em Jundiaí, do estado de São Paulo, e já era mãe nesse momento. E, para agradar as professoras da minha filha, na época, eu mesma fiz uma lembrança de Páscoa, que eram brigadeiros, receitas que eu aprendi em casa, sem nada muito diferente. E eu presenteei as professoras com o brigadeiro na Páscoa. E dali para frente, muitas pessoas começaram a pedir que eu fizesse o brigadeiro para festinhas. E na repartição pública onde eu trabalhava, eu comecei a vender brigadeiro, mesmo já tendo, né, mas isso vinha da tua infância, da tua adolescente, ou não? Foi algo que foi a partir dali mesmo? Na verdade, quando eu me mudei para Belo Horizonte para fazer o ensino médio, eu já fui para esse lado de ir na escola e no cursinho vender alguma coisa. Uhum. Então, eu vendia brigadeiro e também vendia sanduíche natural. Eu estou perguntando porque a gente, às vezes... Eu tive minha fase de escola de vender brigadeiro, porque eu acho que a gente, menina, aprende a fazer o brigadeiro, mas poderia ser que você falasse assim, não, eu sempre gostei da culinária. Não. Sempre? Não foi assim. Eu fazia o brigadeiro na escola, sabia fazer brigadeiro, todo mundo gostava, então tirava uma graninha ali. A gente, na adolescência, queria ter um dinheirinho, né, e tal, só estudando. E aí, depois, quando eu já era mãe, aconteceu esse episódio. E aí, já trabalhando, né, já concursada, eu complementava a minha renda com os brigadeiros. Então, esse foi o primeiro momento. E aí, depois, quando eu exonerei do cargo que eu ocupava... Você exonerou para isso, já pensando nisso? Não pensando nisso. Na época, eu era casada e o meu marido, na época, conseguiu uma transferência. A gente morava em Jundiaí e teve a oportunidade de voltar para Belo Horizonte. Então, a gente, dentro de uma decisão de família, achamos que era, né, uma opção bacana e aí voltamos para Belo Horizonte. E aí, para isso, eu exonerei. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu tentei me recolocar no mercado também dentro do direito. Mas eu já não tinha mais aquele brilho, já não me chamava tanto mais a atenção. Assim. E eu tinha uma filha de 3 anos de idade. Então, a gente já para e pensa, não quero mais ficar tanto tempo fora de casa, numa rotina de escritório que eu já tinha vivido, né, que eu sabia como que era, e com uma filha pequena. E aí foi quando eu, até mesmo num processo de autoconhecimento, de terapia, fui buscar o que eu poderia fazer como trabalho, que não o direito. E aí foi muito bacana, porque a minha terapeuta, na época, a primeira coisa que ela me falou foi: volte para as suas origens. Volte lá atrás. Volte na casa da sua avó, volte na casa da sua mãe, né? O que assim, que você consegue lembrar em termos de empreendedorismo, que você possa, daqui para frente, pensar numa coisa que você faça que dependa apenas de você, né? E foi esse trabalho de resgatar mesmo histórias. Sabe? Isso levou um tempo? Isso levou um tempo. Mas aí, juntando já com a experiência de venda do brigadeiro que eu tive na época que eu trabalhava em Jundiaí, eu falei assim, opa... As pessoas gostaram. Opa, né?
Eu nunca fiz isso profissionalmente, mas eu cresci, de certa forma, em volta, né, do fogão. A avó e bisavó, cozinheiras de mão cheia, né? Assim, a minha bisavó Banica, que era a avó do meu pai, todo mundo que conhece fala assim, nossa, a sua bisavó era uma doceira de mão cheia. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, aí a gente vai... É porque dentro da gastronomia costuma-se ter essas áreas bem separadas, sim, né? Sim. E dizem que a confeitaria é das mais difíceis mesmo, é a que mais envolve química, por exemplo. Sim. Técnica. Precisão, né? Precisão. Nas oportunidades então, quem que eu é tive... boa... tem também, né? Quem é boa quitandeira... É boa quitandeira, tem mão para pão, tem mão para bolo, tem mão para rosca. Sim. E quem é boa confeiteira, é boa confeiteira. Exatamente. Então já tinha essa história da sua bisavó. E tem aquela história de que isso é mesmo do mundo aí da gastronomia, que nem todo cozinheiro é confeiteiro. Mas todo confeiteiro é um cozinheiro. Justamente por conta dessas coisas bem específicas Eu trabalhei em um café, né, em São Paulo, uma época, e tinha realmente alguns dias da semana ia a confeiteira. Exatamente. Ela quem preparava os brownies, ela quem preparava, né? E a parte disso no café tinha toda a parte da cozinha, dos pratos e tudo mais. Exatamente. Então tinha, bem, mas enfim, aí você retomou, né, pensou, validou, né, porque o produto já estava validado, as pessoas já tinham gostado muito, né, já é um começo. E olha, aí, as pessoas gostaram, isso já te indica, sim, né, um caminho. Exatamente. E inclusive naquela época, eu já em Jundiaí mesmo, eu já dei o nome. Já tinha Nina Doceira. Já tinha virado Nina Doceira. E então você pegava encomendas. Sim. Lá em Jundiaí, Exatamente. Depois em Belo Horizonte também. Também. E aí depois você voltou aqui para a sua cidade natal, que é Três Pontas. Exatamente. Aqui em Três Pontas, também nesse início, pegando encomendas, vendendo. Sim. Talvez mais fácil ou mais difícil por conhecer a cidade toda praticamente? Em questão de vendas. Quando eu decidi voltar para Três Pontas, a primeira coisa que eu pensei foi em levar uma coisa que fosse muito autêntica e diferente, né? Tanto eu vim para Três Pontas já com um projeto da Food Bike pronta. Então, assim, junto com um doce diferenciado, eu queria também uma experiência diferenciada, né? Então, eu me mudei para Três Pontas. 40 dias depois, eu já estava com a Food Bike montada. E aí você levava para eventos. E a proposta da Food Bike eram os eventos, festas. E aos domingos, todos os domingos, eu ficava na Praça da Igreja, com ela montada, de 8 da manhã ao meio-dia. Dentro daquela proposta da cidade pequena. Porque, para quem não conhece, exatamente, tem as missas, né? As missas ali da parte da manhã. Especificamente na parte da manhã tem a missa das crianças. Exatamente. E a Praça da Igreja fica muito movimentada, né? E as pessoas começaram realmente a me conhecer a partir dali. A Food Bike foi uma experiência muito bacana, porque como tinha esse apelo de ser muito bonitinho, muito fofo, diferente, qual que era a proposta, as pessoas tinham essa curiosidade. E aí acabou que foi mesmo o chamariz, o que atraiu. O atrativo foi esse. E em que momento, em que ponto do negócio você decidiu sair desse modelo e montar um espaço físico, propriamente dito? Agora, você chegou numa pergunta que toca muito emocionalmente a questão assim, pessoal, de decisões que envolvem não apenas questões profissionais, mas pessoais. Mas isso é muito interessante. Quando você falou, eu decidi empreender, né? Eu já era mãe.
Então, assim, 90% das mulheres, depois que se tornam mães, procuram, de fato, alguma forma de empreender, porque querem conciliar a maternidade com o trabalho, né? E não que se trabalhe mais ou que se trabalhe menos, mas trabalha com a possibilidade de fazer o seu horário. Sim, né? Exatamente. E eu também acredito que não existe, ai, esse é meu lado profissional, esse é meu lado pessoal. Nós somos uma pessoa só, Sim. uma pessoa, e não tem como um setor da vida não levar o outro e vice-versa. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, partiu de um pessoal. Eu acho que principalmente para a mulher, né? Como você mesmo colocou, chega uma hora que não existe mais. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou, né? Eu tenho meu trabalho. E é tudo junto e misturado mesmo. Porque eu acho que senão a gente nem daria conta, né? Se fosse tão separado. E aí, eu sempre tive vontade de ter um negócio. A Food Bike é um comércio, digamos assim. A Food Bike era um princípio, um modelo. Sim. Né? Ela foi assim, a primeira ideia de dar a cara à tapa, de ter o contato com o cliente. Porque né? senão, pensa só, você recebe a encomenda e aí você compra os ingredientes de acordo com a sua encomenda. E para ali. A Food Bike é a primeira experiência de você ter de produzir primeiro e vender depois. Exatamente. Porque antes disso, o produto já estava vendido. Exatamente. Né? Você não realizava, você realizava a venda do seu serviço, mas não do seu produto. Exatamente. E, de certa forma, num primeiro momento, ela era essa ponte, né? Quando eu aparecia, as pessoas, com a Food, as pessoas tomavam a decisão de vou ali fazer uma encomenda, né? Uhum. Então, eu acabei trazendo clientes para a encomenda, para o trabalho que não era da Food Bike, com a Food Bike. Mas ele era o primeiro modelo de comércio. Modelo de comércio, exatamente. E aí, eu sempre tive muita vontade de ter o comércio, mas a gente planeja tanto, pensa tanto e coloca tanta coisa na frente, porque realmente ter um comércio é completamente diferente de ter um trabalho por encomenda, né? Você conta, você abre a porta, você não sabe se um cliente vai chegar, né? Se a loja vai ter movimento, se aquele produto que você preparou para aquela semana vai agradar, sobrar ou não. vai sobrar ou não, né? Então, assim, ali dentro da loja eu vivo isso o tempo inteiro, né? Na hora de você decidir, isso pesava? Então, pesava, né? Não, eu vou continuar do jeito que eu tô. Éramos eu e Cecília, sozinhas na época. Na época, meu marido morava fora. Então, eu acho que não cabe, sabe? Eu sempre achava, não cabe. E aí, a loja veio com uma ideia certa quando eu decidi me separar. Então, foi uma decisão dupla. Foi uma decisão dupla. A partir do momento que eu me divorciei, eu sabia que eu ia investir todas as minhas fichas naquele negócio. Porque eu precisava me refazer em todos os sentidos. E o que eu sabia fazer, eu já tinha a prova de que era realmente doce e eu já tinha tido a experiência de lidar com o cliente, com a Food Bike. Então, Você já tinha validado. Eu já tinha validado. Então, eu acreditava. E nesse meio tempo, você fez cursos? Você chegou a fazer algum curso? Sim, fiz vários cursos. Logo que eu fui para Belo Horizonte, quando eu decidi, vamos trabalhar com confeitaria. Uhum. Aí eu fiz vários cursos em Belo Horizonte, aproveitando a oportunidade de ser uma cidade grande. Então, eu tinha muita oferta de curso com ótimos profissionais. Naquela época, ainda não era essa loucura online, né? Uhum, era literalmente mão na massa. Era ali mesmo, mão na massa, e os profissionais estavam nos grandes centros, né? As aulas eram presenciais.
Então, eu tive essa oportunidade. E aí, comecei a fazer os cursos. Era praticamente de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Eu sempre estava dentro ali de um curso. Porque eu comecei fazendo brigadeiro, mas eu não queria só aquilo ali. E aí, você vai fazendo, você vai se interessando. Eu fui me interessando por outras áreas, por outras possibilidades dentro da confeitaria, que eu não sabia que eu teria habilidade nenhuma para fazer. E as coisas foram acontecendo. Com muito estudo. Desde sempre, procurando, né, aprender com quem já sabia e adaptar a sua técnica. a minha técnica. E aí, então, nesse ponto da sua vida, né, não podemos dizer nem carreira, né? Nesse ponto da sua vida, foi uma nova vida. Em todos os sentidos. E a loja, né? Hoje eu tenho 3 anos de loja. E 3 anos foi então, bem pós-pandemia? Bem pós-pandemia. A confeitaria, a loja? Sim, bem pós-pandemia. Quando eu abri a loja, ainda tínhamos protocolos de pandemia para seguir. Atendimento de máscara, né? O álcool gel. Exatamente. Tive Covid durante... Você já tinha aberto? Eu abri a loja e tive Covid quando abri, né, durante o tempo de loja aberta. Então, passei por isso. Entendi. Precisei ficar com a loja uns dias fechada, né? E aí, dentre os desafios, né, de ter um local aberto, na verdade, essa minha curiosidade, ela envolve também encomenda, que é como que se precifica um produto. Especificamente um doce, né? Você pesa todos os ingredientes. Sim. É tudo assim. É muito bacana você por falar miligramas. nisso. É muito bacana você falar nisso, porque assim, precificação... Senão parece que é muito subjetivo. Não é. Ai, mas esse brownie está muito caro. Ai. Não. Precificação é uma coisa que eu acho que assim, é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar. É trabalhado isso nos cursos? É trabalhado. Hoje é muito trabalhado isso nos cursos. E a precificação não envolve apenas o ingrediente que você gasta. Porque a gente já teve muito uma fase de tipo assim, você tem que triplicar o valor. Quando a gente é mocinho e vende brigadeiro, quantos brigadeiros eu faço com essa lata de leite condensado? X? Então não vou triplicar. Então vou vender. Era assim, era uma conta assim, não totalmente subjetiva, porque tinha um norte, mas era uma conta mais ou menos. E não é. Quando você tem um negócio aberto... Não pode ser mais ou menos. Não pode ser. E um comércio em que você lida com vários tipos de investimentos. Você tem um aluguel para pagar, não é verdade? Você tem energia, você tem pessoas. Você tem custos ali que são fixos e que não estão no ingrediente que você utiliza. Então, essa precificação não é apenas com base nisso. Você tem produtos que são mais simples de fazer do que determinados outros, né? E talvez esse outro, muito mais difícil e técnico de fazer, gaste muito menos em termos de ingrediente, mas tem que ser muito, né? Tem que ter um preço correto, porque o tempo que você gasta, a técnica que você utiliza, o tempo que você gastou para aprender a fazer aquele doce, né? Porque eu trabalho muito nessa seguinte linha. Estou fazendo um curso novo. É um investimento que eu estou fazendo. Né? Esse investimento ele precisa voltar. Ele tem que me dar o retorno. Então, isso tudo entra na precificação do produto. Os ingredientes, o tempo, a técnica, o curso que você fez, né? E também, é claro, que você avalia a questão da oferta e da procura, né? Você consegue ter este produto? Não, e assim, nossa, bombom de morango, super em alta nessa época, né? Você consegue ganhar um pouco mais no bombom de morango nesta época do que em outras épocas. Então, isso tudo você tem que avaliar.
né? O bombom de morango, vamos pegar esse exemplo. Agora tem, porque é a época que o morango está bonito, sim, né? Inverno. Sim, exatamente. Não seria o contrário? Agora se tem muita oferta. Sim. E se você conseguir entregar numa época em que ninguém consegue entregar, ele deverá ser mais caro. Sim, exatamente. Essa realmente a lógica. E outra coisa que eu ia pensar, seguindo essa questão do preço. E a arte e o fator assim da sua mão. Ah, mas é o brigadeiro da Nina. Eu quero comer o brigadeiro da Nina. Então, o brigadeiro da Nina custa 2x. Se você não quiser, você come o outro brigadeiro. O outro brigadeiro. Isso eu vivencio isso diariamente na loja. Com 3 anos de loja, eu ainda tenho pessoas que entram na loja pela primeira vez. E eu escuto muito falando assim: nossa, eu tinha que comer um doce da Nina. Isso pelo marketing, exatamente. Né? É a marca. É, né? A marca chegando antes. É a marca chegando antes. E aí as pessoas vão atrás dessa experiência lá na loja. E não é só o doce, né? Não é só o produto, né? É o lugar também. A forma como ele foi montado, como ele foi planejado. Eu vejo muito que o fato de estar lá, de eu conseguir estar lá. A sua imagem, a sua figura. A minha figura também, estar ali na loja, né? Praticamente que a maior parte do tempo, isso também faz muita diferença. Sim. Bom, então, eu tinha essa curiosidade. Sim, é um fator objetivo e um fator subjetivo, né? Sim. O fator objetivo, na verdade, que são as quantidades e os gastos, eles são os mais fáceis. São os mais fáceis. O valor subjetivo, ele é mais difícil de mensurar. Sim. Mas vai. Vai. E um outro desafio que eu penso que seja gigante para a área, quando eu penso em qualquer área que envolva comida, cafeteria, confeitaria, restaurante, lanchonetes, são as pessoas. Treinar pessoas. Por quê? Só você faz, como é que fica essa receita que só você faz? E se só você não puder fazer mais, como é que fica? O teu negócio para? Hoje eu já olho para isso com outros olhos, porque o meu negócio não pode parar. O meu modelo de negócio é um negócio pequeno. Eu sou uma microempreendedora individual. Então, eu tenho uma funcionária trabalhando comigo. Não sei até quando que eu vou conseguir sustentar que seja dessa forma. Porque a gente consegue visualizar crescentes, né? Então... Mas você acredita que a cada crescimento perde-se um pouco da mão da Nina ou não? Aí, o que acontece? Nina, escuto muito. Nina, vai ter que expandir essa loja. Nina, você vai ter que ir para um lugar maior. Eu não tenho essa vontade. Não? Hoje, não. Pode ser que isso mude. Hoje, eu não tenho. Eu quero expandir, claro, o meu negócio, mas ainda dentro da maneira como ele foi planejado. Porque eu ainda enxergo várias janelas, entendeu? Você fala outros pontos que você... Que eu consiga expandir, sabe? Ali na loja, hoje, eu não tenho produtos à pronta entrega, por exemplo, presenteáveis. Mas eu tenho esse espaço para ter. Entendeu? Entendi. Então, antes, num planejamento do negócio, antes de crescer e mais colaboradores, mais pessoas cozinhando, mais pessoas... Você tem ainda frentes... Eu ainda tenho frentes. Que podem ser desenvolvidas. E que podem, sim, impactar nessa questão de novos funcionários, né, de ter que ter mais gente, mas coisas que eu ainda consigo estar ali, monitorar, estar ali, colocar a mão, né? Hoje eu tenho uma funcionária que trabalha comigo. Eu já passei por esse pensamento de, nossa, minha funcionária faltou.
né? Eu, Nina, consigo que o negócio, que a loja abra, que a loja tenha produtos, sem a minha funcionária. Né? A receita parte de você, você exatamente, ensina. Né? Mas você não é tão dependente. Exatamente. Então, quando aconteceu isso, eu falei assim, a gente respira até aliviada, né? Porque, gente, se eu não sei depender, fazer tudo? Eu sei fazer. Então, de um jeito ou de outro, eu vou dar conta do negócio, né? Só que, nesse mesmo momento, veio a ideia, mas e aí? E se acontecer o contrário? E se eu não estiver aqui, né? Então, eu tenho que que ter essa possibilidade da pessoa que trabalha comigo. Senão você fica refém. Senão você eu não fico vai refém, viajar não nunca. consigo fazer nada, não posso nem ficar doente. Nem ficar doente. Uma realidade. E a gente não tem esse controle, né? Então, hoje, eu já tenho pensado e trabalhado no meu negócio para que ele também tenha uma capacidade de funcionar sem mim. Né? E um receio que muitas pessoas que são deste ramo também têm, que é ensinar e depois essa receita se perder e está sendo vendida por aí. Paulinha, agora eu fui lá né? Mas pode falar. Lá na adolescência. Ai, bom, pode falar. Eu não consigo trabalhar sozinha. Não existe a possibilidade de ter um comércio e querer dar conta de tudo sozinha. Eu sempre tive muita dificuldade em delegar, mesmo. Tudo meu, não só na questão profissional. Você é de pegar e fazer, eu quero fazer. Eu sou de pegar e fazer. E eu vou fazer, e eu gosto de fazer do meu jeito, sabe? Eu sou extremamente perfeccionista, sempre quero aperfeiçoar, mas eu precisei mesmo trabalhar isso em mim e enxergar que eu precisava delegar tudo. E aí, o que eu penso com relação a essas questões das receitas é o seguinte: alguém me ensinou, né? É claro que assim a gente aprimora, coloca e assim eu fui lá, eu paguei um curso para isso, ela me deu a receita para isso, eu paguei por aquilo, né? Olha, então aqui hoje você sai com o aprendizado e com a receita e você faz o que você quiser, você pode vender, né? Tá. E aí esse ponto que você tocou, para mim é o mais importante. Mas e daí para frente? É porque a gente escuta muitos casos assim, sim, especialmente por estarmos numa cidade pequena, sim, gente. Sim. É fulano que abriu, que faz bolachinha em casa, que trabalhou na padaria grande e tal, sim, e aí vende. Sim. Não estou aqui julgando se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Fez bolos em tal loja, e aí ela também pega encomendas. Se você for pensar numa rede, que bom que esta mulher, esta pessoa eu prefiro pensar também por veio, esse lado. também aprendeu, foi um aprendiz e agora Sim. está na sua casa, está fazendo, está vendendo. Eu prefiro pensar por esse lado. Porque a mão de cada um é a mão de cada um. E o que você vai fazer dali para frente também, tá? Peguei uma receita. Mas e as outras? E as novidades? Entendeu? E o seu aprimoramento? E os novos cursos que você vai fazer? Porque, gente, receita hoje é uma coisa que está aí. Você entra Exatamente. no Instagram, você pega a receita que você antes quiser. Eram as 7 chaves, entendeu? Tudo, né? Não é mais. Não é mais. Não é mais. A informação... Então, eu acho que envolve muitas coisas, né? E eu prefiro realmente pensar por esse lado. Eu fui o caminho para que aquela pessoa pudesse ter uma nova profissão. Prosperasse. Né? Prosperasse, né? Falar que a gente gosta, não vou ser... Né? Não vou falar, que bacana, hipocrisia. Pegou a minha receita e vendeu, e está aí e faz a mesma coisa. A gente não gosta, não é verdade? Mas não conseguimos travar isso, né?
Na verdade, a gente costuma falar na língua portuguesa, quando acontece uma metonímia, que é trocar o produto pelo nome, o nome pelo produto, é um alto índice de sucesso no mercado. Sim. Cotonete, todinho, sim, né? Sim. Então, assim, indica um sucesso da marca. Sim. E vejo que também ter um slogan, trabalhou com a Nina, veio da Nina, acaba que também te ajuda. Exatamente, né? Exatamente. E da mesma forma... Não só tira, mas devolve. E tem outro lado também, que a gente já falou, né, sobre a questão da marca. Mas eu quero o da Nina. Eu quero o que a Nina faz. Né? Sim. Então, a loja me proporciona isso. Então, assim, tem vários brigadeiros aí. Mas a pessoa vai na minha loja para comer o meu brigadeiro. Sim. E as pessoas que trabalharam comigo e que trabalham comigo aprenderam a fazer o meu brigadeiro. Sabem fazer o meu brigadeiro. E tudo bem. Né? Tem que estar tudo bem, porque sozinho não dá. A conta não fecha, né? A gente já falou disso no começo. Não é só isso, né, Paula? Eu tenho a Nina Doceira, eu tenho a minha loja, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho as minhas filhas, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. São muitas frentes. São muitas frentes. São muitas frentes. Então, eu tive que aprender eu a delegar na marra. Exato. Foi a na mulher, marra. que a gente estava falando, a mulher, quando se vê mãe, ela parte de alguma maneira. Eu acho até admirável as mulheres que permanecem em um trabalho, permanecem em uma empresa, né? E conseguem conciliar o dia a dia do trabalho nas empresas, da carreira, com a maternidade, tendo também ali toda a rede de apoio, mas eu imagino que deva ser muito difícil. Mas a gente, quando parte para empreender, tem que aprender a delegar. Tem que aprender. E esquecer. Tem que aprender, porque a minha vida ela não funciona sem a minha rede de apoio com as meninas, paga ou não paga, sem o apoio que a minha família me dá, não funciona. Né? E ainda assim, ainda temos aqueles dias que não temos controle de absolutamente nada e que sai tudo do lugar. Como não estava esperado. Agora, só voltando uma questão ali para o seu negócio, propriamente dito. Você falou que quando você teve a Food Bike, foi a primeira experiência do caminho inverso. Antes, as pessoas te encomendavam, você comprava, inclusive, a quantidade de produtos necessárias para aquela encomenda, tudo certinho. Agora, você passa a ofertar o produto. Desde lá, inclusive hoje na sua loja, como que depois de quanto tempo você conseguiu pensar numa quantidade? Não posso fazer, vem aí tal dia, quantos eu tenho que fazer, quantos eu não tenho que fazer, meu Deus, isso aqui sobrar vai para o lixo. Né? Como que ficam essas perdas? Realmente é um desafio. Tive várias perdas, tive prejuízos. Não se pode doar nada, com né? relação a isso. A gente vê até não puxando pode. a sua a doação coisa jurídica internamente dentro de casa. Dentro de casa. Mas é porque a gente fica, né? Poxa, os supermercados não podem doar. Não pode doar, os restaurantes não podem doar, não pode. Né? Não pode. Tem aí o quê? É um risco? Você não tem o controle de armazenamento, de nada de quem vai receber. Você sabe como o seu produto vai sair de você. Então, você fala, está apto para o consumo? Beleza. Mas e dali para frente? Né? O que vai ser feito com isso? A pessoa ela vai comer na hora que você dá? A pessoa ela vai guardar? A pessoa vai colocar, né, armazenar do jeito certo. E o risco é esse mesmo, alguma contaminação, alguma infecção. Exatamente, né? Isso acontece. Agora, você me perguntou sobre o tempo, né? Quanto tempo que você... Eu falo que eu estou com 10 anos
praticamente Nessa de profissão, confeitaria. de confeitaria. Mas estou com 3 anos de loja aberta. Eu te falo que agora, após esses 3 anos, é que eu realmente tenho conseguido me organizar logisticamente. Em todos É porque já os dá para sentidos. pensar assim, foram 3 férias de julho, então você sabe Sim. como são férias de julho. Sim. Foram 3 natais, foram 3 Páscoas, né? Então, eu consigo, sabe? Eu já consigo me organizar logisticamente, nesse sentido. Da quantidade de produto que, por dia, eu posso ofertar ali na loja, né? Mas tem surpresas. Sempre. E aí, ou imagino, é um prejuízo grande, né? Quando você consegue já ter esse São planejamento... 2 prejuízos. Quando você perde o produto E quando você não tem o produto. e perde a venda. De repente, você tinha ali 20 pessoas querendo, e você fala, meu Deus! Exatamente. Mas a gente vai aprendendo a não sofrer, inclusive, com isso. Porque a perda, você já tem que trabalhar com uma perda. Ela vai acontecer. Gente, é um negócio de comida, de alimento. Não é todo dia que você vai conseguir vender absolutamente tudo, né? Uhum. E acontece, realmente, a pessoa chega lá, ai, queria o bombom de morango. Nossa, o bombom de morango acabou. Já sofri muito, Paulo, com relação a isso. Hoje eu não sofro mais, porque eu tenho um limite de produção. Você acha que tem uma troca saudável? Eu queria um bombom de morango. Não tem, mas eu tenho isso, esse. Sim. Ok, Beleza. tudo bem. Tem aquela pessoa que sai... Irredutível, bate o pé, acha ruim, reclama, né? Ai, nossa, mas tem aquela pessoa que faz a troca. E aí parte da gente, né? Olha, meu bombom de morango acabou, mas a gente tem o bombom de uva, né? Ou a gente tem... olha, com morango eu tenho a morangoff, que é uma torta de morango. Era só mesmo o bombom de morango que você queria? Então, a gente consegue. Na maioria das vezes, a gente consegue trocar. Consegue Conduzir. Exato. Agora, a perda, não. A perda não tem jeito. Mas todo negócio de alimento, você tem que trabalhar com um percentual previsto. Já naquela conversa nossa. Naquela conversa nossa. Essa perda, ela inclusive, ela está no preço. Ela está na precificação, né? Porque vai acontecer. Vai acontecer. Né? E uma área que não afetou, né? E acredito que não afetará, porque é o alimento, é o crescimento da internet. Na verdade, ele só vem a somar, né? Porque os negócios voltados para alimentação, eles não vão parar nunca. Estamos no mundo real, nos alimentamos de comidas reais. De comidas reais. Como que é a tua perspectiva para frente, para o futuro? É claro que as redes sociais são minhas aliadas. Né? Porque a gente vê muitas profissões hoje em risco, sim, muitos exatamente. Negócios em risco. Exatamente. Eu brinco que nem mesmo, né, as nutricionistas, eu não tenho inimigos, porque o comer não é mais visto como... O comer o doce não tem sido visto mais como o problema. Como vilão. Como o vilão. Muito pelo contrário. Antes, acho que, né, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Não, e teve muito essa época de, tipo assim, cortar o açúcar definitivamente. Hoje em dia, a ordem é equilíbrio para tudo, né? Exatamente. Equilíbrio. Né? E uma coisa que eu gosto muito de frisar com relação à forma com que eu trabalho é que, sim, são sobremesas, são doces, mas são feitas com ingredientes de verdade, né? Então, existe um lado bom nisso tudo,
né? Sim. É muito melhor você comprar um doce feito artesanalmente do que você comer um doce de prateleira. Ou industrializado, empacotado. Exatamente. Doce de prateleira O doce de prateleira, né? Então, eu acho que essa abordagem ela serve para todo negócio alimentício, né? Cada vez mais as pessoas procuram comida de verdade, né? E isso eu enxergo que também se aplica na confeitaria. E eu acho que o caminho é esse. Eu, pelo menos, quando você me perguntou, e o futuro? O que você pensa com relação ao futuro? Eu acho que é continuar caminhando nessa linha de o artesanal, o feito com cuidado, além do feito com afeto e com ingredientes que são de verdade, né? E eu falo muito ali, eu abro de quarta a domingo. Eu trabalho com ingredientes totalmente perecíveis. Totalmente perecíveis. Totalmente perecíveis. A minha vida útil, às vezes, ela nem se enquadra nesses 5 dias. Nesses 5 dias, exatamente. Entendeu? Então, são produtos muito frescos, muito escolhidos, muito selecionados, né? E também pensados, porque eu preciso também ter essa logística de pensamento para saber o que eu vou ofertar, né? Naquela semana. Exatamente. Gente, que delícia de conversa, uma conversa doce. Eu recebi aqui Marina Gouveia, Nina Doceira, ela que é proprietária de uma confeitaria. Aposto que vocês ficaram morrendo de vontade do brigadeiro. É isso, Nina, muito obrigada, viu? Adorei compreender, imaginar, sabe? Quando eu vou pensar as perguntas primeiras, né? Porque muita da curiosidade ela vem de acordo com o que você vai falando. Mas eu tento fechar os olhos e me colocar no lugar daquela pessoa. Se eu tivesse uma confeitaria, o que eu acho que iria ser difícil? Eu acho que ia ser difícil isso, eu acho que ia ser difícil isso. Então, eu me baseio muito a partir daí, sabe? Eu acho que você acertou em cheio. Eu acho que essa técnica que você utilizou, pelo menos com relação a mim, você conseguiu colocar realmente assim, o dedo nas feridas e nos desafios que a gente tem mesmo todos os dias. Eu que agradeço. É um prazer mesmo, de verdade. Eu acho que a gente poder falar um pouco, né, do nosso negócio num ambiente assim como esse e que vai para as redes sociais, mas sai do que a gente mostra, né? Um terceiro. E acho também que é um momento que muitas não têm, que é de refletir mesmo sobre o próprio negócio, porque no nosso dia a dia a gente faz no automático, vai tomando as decisões que são necessárias, né? Sim. As demandas vão surgindo e a gente vai decidindo. Somos atropeladas. Então eu tenho que decidir, vai, né? E aí acaba que é um momento para... Né? Até essa busca, essa retomada de como foi a história, de como foi a linha cronológica, onde você está hoje. A gente, às vezes, se esquece de olhar de onde a gente saiu para consagrar onde a gente chegou. Né? A gente nem vê isso no meio do caminho. Sim. Nossa, olha onde eu cheguei. Eu saí lá da minha cozinha, da minha casa, depois eu tive a bike. Exato. E agora eu estou aí. Né? Exato. E é isso, gente. Parabéns, Nina. Obrigada.